Olá, meus amigos, boa tarde. Estou de volta para um Geografia e Pandemia 03, mas não é da família, é vídeo, coisa séria. Eu queria retomar algumas questões porque eu acho que é importante dizer que a geografia é capaz de contribuir na compreensão dos processos sociais, né, e dos processos históricos. A geografia nova, não a velha geografia do final do século XIX ou início do século XX. Então é esse o esforço que eu estou fazendo aqui nos meus vídeos, a partir da leitura, da compreensão e dos avanços que faço a partir da obra de meu querido amigo e colega Milton Santos. Então, ontem eu falei sobre os espaços opacos, os espaços luminosos, porque eu estava com vontade de dizer que a geografia tem o que dizer, e falei também do meio técnico, científico e informacional, como aquele que é do maior interesse do capitalismo e é a partir da sua constituição que se gestam os processos de desigualdades socioespaciais. Eu vou voltar um pouquinho a um vídeo que eu já falei sobre o que é o espaço geográfico, mas um dos meus amigos aí do YouTube me fez uma pergunta sobre o ciberespaço, né? Então eu vou trazer essa questão do ciberespaço, que não é sinônimo de espaço geográfico. Não é que o espaço do século XXI se chama ciberespaço. O espaço geográfico é uma instância social, como já propôs o Milton Santos, e como instância ele é abstrato. Ele não se produz. Ele é, por definição, um indissociável sistema de objetos e ações, o que, a partir dessa definição, que é ao mesmo tempo uma teoria, né? A partir dela, eu posso fazer o meu trabalho de geógrafa cientificamente e com rigor. E a partir desse meu rigor e desta minha verticalidade disciplinar é que eu posso dialogar multidisciplinarmente a respeito da interdisciplinaridade, que é um atributo da realidade. Quando trabalhamos juntos, historiadores, geógrafos, etc., nós estamos fazendo um trabalho multidisciplinar. A inter é produto desse trabalho todo, porque ela é atributo da realidade. Mas isso é outra conversa. Portanto, o espaço geográfico é instância. Ele é definido pelo Milton Santos como indissociável sistema de objetos, portanto, materialidade e ações indissociáveis. Toda materialidade tem uma intencionalidade que é realizada pelo sistema de ações. Pois bem, guardem isso. Mas, Maradélio, o território usado? O território usado é um conceito derivado do espaço geográfico na minha compreensão. O Milton propõe que eles são sinônimos. Não, não são. Se o espaço geográfico é instância e ele é uma categoria de análise, o espaço geográfico se dá historicamente. Ele mesmo nos propôs o conceito de formação socioespacial para que eu possa estudar o território brasileiro, o território francês, o território chinês, o território americano, não é? Mas isso também é outra conversa que eu vou aos poucos fazendo os vídeos. Portanto, o território usado é a historicização do espaço geográfico para mim. Para o Milton é sinônimo, mas não pode ser. Ele não teve tempo de avançar mais na belíssima obra A Natureza do Espaço. Pena que ele nos deixou tão logo depois disso, né? Faz muita falta. Pois bem, então o território usado é produto de relações sociais e ele se apresenta para o geógrafo aquilo que é a porta de entrada do trabalho geógrafo, que são as paisagens, né? As paisagens nos deixam ver os diferentes usos do território, urbano, rural, agrícola, industrial e por aí vai. Também outra conversa. É muito refinada a obra do Milton Santos, é preciso lê-la, compreendê-la, e não é fácil. Então, o território usado é o território ativo e é nele que navega o coronavírus. E como é que ele navega?
ele navega diferentemente em dois tipos de subespaços, né? O opaco e o luminoso. O luminoso é o produto acabado do meio técnico, científico e informacional, que é produto de um certo uso e de um certo atributo desse uso, que é a necessidade de uma densidade técnica para que esse uso e seus produtos tenham uma enorme fluidez, façam circular, condição sine qua non para produção e reprodução capitalista. O meio técnico é a cara do capitalismo na sua fase dita globalizada. Então guardem isso. O vírus, eu estou estudando porque é que ele nasceu naquela província e naquela cidade da China. Eu estou estudando os mapas, estou fazendo um pouquinho da minha paixão, que é a geografia regional, mas vou gravar um vídeo sobre isso e dizer o que é que uma geógrafa pode contribuir fora dos laboratórios, produtores de vírus, porque os vírus são produtos laboratoriais, né? Agora mesmo, hoje, a FAPESP nos anuncia que um grupo de colegas lá do Instituto de Biociências da USP produziu um vírus que é capaz de curar e de amenizar e de contornar, não tive tempo de ler com profundidade, mas vejam no noticiário da FAPESP de hoje, a partir do coronavírus. Mas voltando aqui, então, esse espaço fluido, cheio de vias, de rodovias, de infovias, o que cai nele flui rapidamente por conta da densidade técnica. Já o espaço opaco é o espaço viscoso, não tem via asfaltada, não tem rodovia asfaltada. Então, tudo que cai nele entra lentamente, só que ele tem um atributo no caso das cidades. Ele é denso populacionalmente. Agora, ele é denso populacionalmente, escasso tecnicamente, não tem objetos técnicos, não tem centro de saúde, não tem banheiro, não tem esgoto, não tem casa, não tem um monte de coisa que o meio técnico científico produz para quem tem renda. Então vocês imaginem o que eu quis dizer hoje, o vírus se instalando no espaço luminoso e transmigrando, porque eles são indissociavelmente ligados e dialeticamente funcionam. Aquilo que salva um desgraça o outro, e vice-versa, não é? Então não se esqueça disso. Agora, o que é o ciberespaço? O ciberespaço é uma dimensão virtual de funcionamento mundial das informações, grande descoberta e cujos maiores usuários são os jovens, né? O Pierre Levy, ele tem um livro interessante chamado Cibercultura, e quem quiser pode ir lá dar uma olhada, né? Mas o ciberespaço é uma dimensão da comunicação. Ele é abstrato, ele não é o geográfico. Ele se presta a fazer isso que eu estou fazendo e divulgar vídeos, aulas, conferências e etc. Ele é um instrumento uma ferramenta técnica de constituição do uso do território. Porque há usos do território feitos pelas empresas multinacionais, por exemplo, que são feitos remotamente, não é? Aí entra o ciberespaço. Outro vídeo que merece ser feito isoladamente. Enfim, eu fiz essa nova digressão para dizer que tem muito chão a ser caminhado para entender o coronavírus. Até amanhã, quem sabe. Um abraço e muito obrigada pelo seu interesse. Espero estar contribuindo. Só isso que eu quero.